E Josué? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer dar no sul das águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Ousadia, movimento sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em Muito bem, nós queremos mais uma vez agradecer aos irmãos que estão nos assistindo, nos acompanhando através do Facebook da igreja. Nós iremos dar início ao culto, queremos deixar nosso abraço a todos os irmãos que estão nos acompanhando e que Deus esteja abençoando a vida de cada um dos amados. Confesso que estou com um problema
nós sairemos, irmãos, com perdoe, mas vamos estar louvando ao Senhor nosso Deus mais uma vez nessa noite. E vamos orar, vamos estar orando a Deus mais uma vez, rogando aí que receba o nosso louvor. Não somos dignos de nos apresentar diante da presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso, mas por causa de Cristo, por causa do sacrifício que Ele fez por nós, ali na cruz do Calvário, o Senhor nos deu a liberdade de entrar na sua presença pelo Santo dos Santos, através de Cristo, o seu Filho. Então quero convidá-los a estarmos orando. Deus amado, Pai de misericórdia, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a quem devemos toda a reverência. O grande, o soberano, tudo está patente aos teus olhos, tudo está, Deus, diante de ti, e nada foge da tua presença. E sendo esse Deus grandioso, nós queremos te rogar que o Senhor receba o culto que nós te oferecemos nessa noite, por causa de Cristo, o teu Filho, que nos comprou com o seu sangue, que nos tornou filhos e herdeiros da pátria celestial. Nós rogamos que o Senhor receba o culto que o teu povo te oferece mais uma vez. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Eu quero convidar os irmãos a fazermos uma leitura no livro dos Salmos. O irmão que está em casa nos acompanhando, está com sua Bíblia, abra aí para o livro dos Salmos 86. Salmos, capítulo 86, nós iremos ler do versículo 9 até o versículo 13. Salmos 86, 9 a 13. E assim nos diz a palavra do Senhor: todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande em tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do chão. Amém? Nós vamos cantar o louvor ao nosso Deus, que traz como título Grande. Confiamos em teu infinito amor.
De fato, Deus é o Todo-Poderoso e que está acima de todas as coisas. Nós iremos cantar mais um louvor, e também com os irmãos que estão nos acompanhando. Você que está em casa pode cantar juntamente conosco. Nós vamos cantar a consagração. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de grato louvor transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que bendita. Toda a terra celebra a ti, o grande luminoso, tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, o grande luminoso, tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti, o grande luminoso, tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, o grande luminoso, tu és o Deus Criador. Tu és Quem pastor Ricardo tem a palavra, convido a nos trazer a mensagem dessa noite. Desejo boa noite aos amados irmãos, amigos que estão nos acompanhando através da nossa página no Facebook. Mais uma vez é um prazer imenso, um prazer enorme poder transmitir a palavra de Deus aos amados irmãos. Quero desejar aqui um forte abraço, quero desejar aqui um abraço carinhoso. Obrigado, irmão Jonas. É um servo, né? Saudade, viu, Jonas? Saudade aí do retorno. Vou orar para você não voltar mais para Juazeiro. Então, um abraço muito forte para os amados irmãos que estão conosco, nos acompanhando aí através da página da Igreja Batista Regular de Icó. E é um prazer imenso nessa noite, mais uma vez, poder transmitir a palavra do nosso povo Deus. Nesta noite, trabalhar aqui o tema é tempo de crescer. É tempo de crescer. Em 1994, aí 94, 95, o nosso país passou pela primeira crise
energética, né, do país, e que teve que ser planejado uma forma de economizar energia. Então, naquela época, todas as instituições, todas as residências do país e praticamente todos os estados estiveram envolvidos no projeto. A partir de então, alguns estados não têm adotado essa medida para economizar a energia. Mas naquela época foi realmente uma crise que o Brasil enfrentou nesta área. Teve uma emissora de televisão que chamou muita atenção naquele momento, naquela época, quanto à crise, que foi o SBT. Ele criou um slogan que tinha o seguinte tema: com crise se cresce. E na época o SBT ele criou métodos para crescer com a crise que se abateu sobre o país. E foi grande sucesso para a emissora. Isso não marcou na época a ideia que o SBT lançou para o país: com crise também se cresce. E partindo dessa ideologia, dessa analogia que o SBT usou na época, eu também entendo que a crise, embora em muitos momentos seja bastante negativa, ela nos faz crescer, ela nos faz avançar, prosperar. Então, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de crise, e eu quero trabalhar um pouquinho esse tema: é tempo de crescer. O fato é que o mundo está vivendo um tempo diferente, e esse tempo diferente ele se dá pelo fato da pandemia que nós estamos enfrentando, o coronavírus, intitulado aí de o Covid-19, por conta do ano em que surgiu a doença, Então surgiu aí no final de 2019, em dezembro de 2019 na China, e no primeiro semestre de 2020, praticamente todos os continentes já haviam sido infectados ou tinham casos do Covid-19, sendo denominado em março, 11 de março de 2020 pela OMS, uma pandemia. Então não levou muito tempo, final de dezembro de 2019, e em 11 de março de 2020 o mundo todo já estava acometido pela pandemia, quando a OMS ela afirma essa data, cunha essa data como um momento em que o mundo todo já estava contagiado com a doença. Até 22 de agosto, sábado, no caso ontem, nós tivemos a confirmação de 23 milhões de casos em todo o mundo, chegando a estimativa bastante assustadora de mais de 800 mil mortes em todo o mundo. O órgão responsável para publicar essas informações é a Universidade Americana Johns Hopkins. Então é uma universidade muito conceituada e praticamente é a fonte onde toda a mídia e as demais instituições bebem para divulgar os números de casos da pandemia e de mortes também. Então não é pouco o número, é assustador. 23 milhões de casos e mais de 800 mil mortes. Essa pandemia, aparentemente simples, porque parece ser uma gripe, está devastando o mundo, levando milhares de vidas à morte, ceifando milhões de vidas, provando de certa forma que os governos mundiais não estavam preparados para enfrentar aparentemente uma doença tão simples. Mesmo tendo todo um aparato tecnológico à disposição, a medicina de ponta, pois nós temos na área da medicina estudos impressionantes e um avanço impactante no mundo nessa área. Mesmo diante de toda essa tecnologia de ponta, informações, conhecimento na área, o mundo não sabe o que fazer. As entrevistas de especialistas chegam alguns a afirmar de que não sabem se a vacina vai funcionar ou se é que existe uma medicação que possa solucionar o problema. O fato é que os governos, a tecnologia e a medicina foram incapazes de impedir
23 milhões de casos e mais de 800 mil mortes. Uma verdadeira crise na saúde mundial se tornou não só um problema na saúde, mas uma reação em cadeias, atingindo não somente a economia, mas toda a vida humana. E o ser humano não está preparado para isso. Vamos pensar aqui em um segundo fator, que é o isolamento social. Ninguém estava preparado para se enclausurar e ter a sua liberdade de ir e vir retirada. O mundo parou. As pessoas, elas não sabiam como lidar com tudo isso. As famílias dentro dos seus lares, praticamente pessoas que estavam aprendendo agora a se relacionar, o esposo com a esposa, os filhos, viverem dentro do lar sem saber o que fazer. O mundo parou, todas as instituições foram atingidas, e entre elas a igreja. A igreja também, ela não esteve isenta e não está isenta da pandemia e do isolamento social. Os cultos pararam. A igreja, assim como outras instituições, tiveram que se refazerem, tiveram que se reinventarem para continuar a vida e desta forma continuar a vida, de certa forma, não dentro da normalidade, mas para que não parasse. Então, não somente as instituições tiveram que se refazer, mas a igreja também teve que se reinventar. Deixa eu explicar o que eu estou dizendo com isso. As instituições tiveram que criar projetos, meios e plataformas para vender os seus objetos, os seus itens, sem sair, sem que o cliente pudesse ir até a loja. Aqui mesmo em Icó, os restaurantes, pizzaria, enfim, tiveram que se adaptar agora para se manterem vivas. A igreja, ela também teve que se reinventar, usar plataformas por meio da internet, aplicativos. Agora o que estou fazendo é uma reinvenção da igreja. A igreja, ela teve que se adaptar a esse sistema, para que então o mundo não parasse, nem mesmo os seus trabalhos parassem. A vida, ela não para, ela se reinventa a cada momento, a cada crise que ela enfrenta. A vida, ela é dinâmica e ela não para no tempo. A vida, ela continua, ela sempre continua. E a pandemia, ela veio e nós tivemos que aprender a viver até o presente momento com esse fato. Em tempos de crise se cresce. E o empresário Silvio Santos, ele percebeu isso na primeira crise que nosso país enfrentou, quando se tratou da energia. Logo ele se preparou para lançar um grande slogan que fez uma diferença ali no meio de comunicação, na televisão. Com crise também se cresce. A crise faz com que as pessoas reajam, faz com que as pessoas elas saiam da sua comodidade e elas criem uma forma de continuar a vida por meio de uma crise devastadora. As pessoas elas se agigantam, elas prosperam em meio a grande dificuldade. A igreja também ela se reinventa em tempos de crise. Ela prospera, ela avança, ela cria meios para continuar crescendo. No livro de Atos, nós vamos encontrar uma demonstração clara de como a igreja ela se reinventa, como a igreja ela cresce, ela prospera em tempos de crise. A igreja ela cresceu assustadoramente, ela cresceu de forma gigante no período mais negro da sua história. A época que a igreja cresceu não foi a época que a igreja estava vivendo um tempo de bonança, estava vivendo um tempo de tranquilidade, de paz. Nós vamos ver que em todo o livro de Atos, dividido em 6 blocos, a igreja ela cresceu e cresceu e cresceu e se agigantou e prosperou quando ela estava sendo perseguida, caçada, os seus membros sendo devastados, igrejas queimadas, crianças mortas em fogueiras, pessoas sendo torturadas em camas de propulso, a igreja sendo completamente devastada. Diz a história de que foi nesse período negro que a igreja cresceu e atingiu a ir aos confins do mundo. Irmão Anderson está olhando aqui para mim atentamente.
irmão Anderson, a única época em que a igreja conseguiu atingir aos confins do mundo e evangelizar toda a humanidade foi no primeiro século, quando a igreja ela foi perseguida, caçada como uma fera que precisava ser abatida. De lá para cá, a igreja não conseguiu mais alcançar aos confins do mundo. A igreja, na verdade, de lá para cá, ela não conseguiu mais evangelizar toda uma geração. E eu quero, nessa noite, passar por esses 6 blocos do livro de Atos para mostrar que a igreja ela cresceu poderosamente em tempos de grande crise e perseguição. O primeiro texto que eu quero ler aqui em Atos é o versículo 47 do capítulo 2. Você que está me acompanhando, Atos capítulo 2, versículo 47, vai aqui concluir um primeiro bloco histórico de Atos, que deu início lá em Atos capítulo 1 e conclui aqui nessa marca. Se você prestar atenção, nós vamos encontrar sempre um fato que registra o fim de uma era no livro de Atos. E essa fórmula, ela sempre se apresenta com o seguinte aspecto: e a igreja crescia, e a igreja prosperava, e a igreja se multiplicava. Sempre essa fórmula, ela vai pôr o fim em uma era do início da igreja e vai dar início a uma outra era, a outro bloco histórico, mostrando assim como a igreja era dinâmica naquele primeiro momento. Então, Atos 47, versículo 47, capítulo 2, diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Avance um pouquinho mais para o capítulo 5, versículo 14, porque aí está dentro do mesmo bloco. Nós vamos encontrar, ainda dentro desse mesmo bloco, como a igreja cresceu. Atos 5 e 14. Olha só a expressão que aparece: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados no Senhor. Avance um pouquinho mais para o capítulo 6, versículo 7. Olha só a expressão que vamos encontrar dentro do primeiro bloco em que a igreja ela cresceu bastante. Versículo 7 do capítulo 6 diz assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Olha essa expressão agora, é fantástica essa informação histórica. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Esse período aqui, esse bloco que vai até o capítulo 6, é o primeiro bloco do início da igreja, que começou lá no capítulo 1, capítulo 2 com Pentecostes e o Espírito Santo descendo sobre a igreja. Nós chegamos no capítulo 5, temos ali uma tribulação interna, quando a igreja começa a enfrentar vários problemas dentro do corpo, como por exemplo, Ananias e Safira apresentando ali diante dos apóstolos uma oferta e mentindo ao entregar a oferta, um problema interno. Nós vamos encontrar também um problema seríssimo de brigas dentro da igreja por causa da distribuição dos alimentos e a necessidade de se criar líderes dentro da igreja. E aí no capítulo 6, no versículo 1 ao 7, nós vamos encontrar a igreja instituindo os diáconos para liderar a igreja juntamente com os apóstolos. Mas se você prestou atenção, cada parte final desses momentos aqui em Atos, desse primeiro bloco, sempre vai terminar com a seguinte expressão: acrescentava-lhes o Senhor dia a dia. Versículo 14, capítulo 5: e crescia mais e mais a multidão de crentes. E versículo 7: crescia a palavra do Senhor em Jerusalém e se multiplicava o número de discípulos dos discípulos. Irmãos, nós temos aqui um crescimento assustador da igreja em meio a grandes problemas. A igreja ela se reinventava, ela avançava. Os problemas surgiam, a igreja se agigantava. Os problemas se insurgiam contra a igreja, ela
A igreja ela não ficava presa às circunstâncias. Então nós temos aqui, amados irmãos, o primeiro bloco, em que nós vamos encontrar a igreja ali nos primórdios, de forma muito seminal ainda, crescendo poderosamente em meios a grandes crises, a grandes problemas. A igreja avançava. Eu quero destacar aqui nesse primeiro bloco algo importante para a gente entender o que se dava, o grande crescimento da igreja. Primeiro, acrescentava-lhes o Senhor. Essa expressão é importante para dizer o seguinte: quem é que edifica a igreja? Quem é que faz a igreja crescer? É o Senhor. Acrescentava-lhes o Senhor o número de pessoas que chegavam à igreja. No capítulo 5 nós vamos encontrar outra expressão importante: agregados ao Senhor. Quem é que faz a igreja crescer? É o Senhor. O versículo 6 nós vamos encontrar que se multiplicava o número de discípulos, mas o que fazia essa multiplicação acontecer? O início do versículo diz isso: crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Amados irmãos, não somos nós que faz com que a igreja cresça. Não são os problemas que faz com que a igreja ela pare no tempo. Não são as dificuldades que fazem com que a igreja ela feche as suas portas. O templo de Jicó, da igreja batista de Jicó, fechou. Mas entendam de que a igreja não é o templo. Isso aqui é apenas uma casa, amados irmãos. Isso aqui só faz sentido quando a igreja está aqui. As pessoas, quando a igreja está aqui, isso aqui não vale nada. É apenas um templo com pedras e tijolos e nada mais do que isso. A igreja são as pessoas. E a igreja de Jicó continuou trabalhando. Toda sexta-feira nós temos a sociedade feminina que continua suas atividades por meio de plataformas que a internet nos permite, e Deus nos abençoou usando esses meios. Toda quarta-feira, toda quinta-feira e um desses 2 dias a igreja de Jicó continua trabalhando com seus cultos online. Estamos aqui agora unidos com a igreja. Você está em casa, eu estou aqui, e comigo está o irmão Jonas, está o irmão Anderson, está o diácono Josué. Estamos unidos, separados geograficamente, mas como igreja o corpo continua unido. Não são as dificuldades que impedem a igreja avançar. Nesse primeiro bloco nós percebemos aqui de que a igreja cresceu em meio a grandes problemas, dificuldades terríveis, e isso tem que se levar em conta porque era lá no início. A igreja foi muito seminal, ainda não estava tão instituída como é hoje. Nós vamos encontrar aqui a igreja crescendo em tempos de crise. O segundo bloco nós vamos encontrar aqui a partir do versículo, a partir dos capítulos 8 e capítulo 9, vamos encontrar um outro bloco muito importante. Vá comigo para o capítulo 9, versículo 31 de Atos. E nós já estamos aqui em um segundo bloco histórico da igreja primitiva. Atos capítulo 9, versículo 31, diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Jonas, aí vem a expressão que é fantástica: crescia em números. Aí você me pergunta: pastor, que momento histórico é esse? Já ouviram falar em Paulo, em Saulo? Já ouviram? Olha, esse momento histórico aqui, Saulo estava caçando a igreja, matando crentes de Josué. Ele chegava nas cidades e ele trancava os crentes dentro da igreja, com crianças, mulheres grávidas, velhinhos, idosos. Ele fechava as portas e mandava os soldados que estavam sempre com ele atear fogo com a igreja lotada. Aí o que é que aparece aqui no versículo 31? Crescia em número. Olha, versículo 31, se você estiver me acompanhando, nós temos a conversão de Paulo. A igreja, ela parou de trabalhar? Não. A igreja, ela deixou de estar como um corpo unificada? Não. Pelo contrário, Paulo estava perseguindo, matando gente, caçando a igreja, destruindo a igreja, ateando fogo, e a igreja crescendo, e os irmãos avançando. A igreja, na verdade, tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Aí eu pergunto: como é que uma
igreja está sendo perseguida. Os irmãos estão sendo queimados, as crianças sendo colocadas em fogueiras, mulheres grávidas sendo violentadas e mortas brutalmente, os crentes sendo exterminados. Como é que a igreja tinha paz? Como é que se explica isso? É incrível. Sabe por quê, amados irmãos? Porque tem 3 palavras importantes que aparecem aqui: paz, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Por que a igreja ela estava em um estado de paz quando estava sendo perseguida? Porque a paz, a edificação e o conforto da igreja não estava nas circunstâncias, estava no Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem? Deus. Então, amados, vocês que estão me acompanhando, a igreja, agora nesse segundo bloco histórico, vamos encontrar que ela crescia e crescia poderosamente, mas não era porque não tinha dificuldade. Ela estava sendo perseguida, caçada como uma fera que deveria ser abatida, e os seus algozes, os seus caçadores, os seus carrascos impiedosos estavam ali devastando a igreja. E tem uma informação que eu esqueci de dar no bloco anterior, que eu estou olhando agora, eu vi que eu notei e esqueci de dar essa informação. No bloco anterior, ele fechou com a morte de uns líderes da igreja, e Paulo estava lá consentindo com a morte dele. Atos 7, Atos capítulo 6, até o capítulo 7. E quem era esse homem? Estevão. Foi apedrejado, foi morto a pedradas ali por uma multidão que arrancou ele de dentro da igreja enquanto ele estava discursando e matou ele em praça pública. E nesse bloco que eu há pouco tempo expus e encerrei, diz que diante disso a igreja crescia e se multiplicava poderosamente. Então, amados irmãos, a igreja ela se reinventa a cada momento de dificuldade que ela enfrenta. A igreja ela não para no tempo. Não é porque o templo está fechado que a igreja agora, os irmãos não têm mais o que fazer. Não é porque o templo agora não está mais disponível para os cultos que pronto, agora vou abandonar a fé, agora os irmãos estão fraquinhos, agora ninguém mais, nós estamos abandonando a fé. Tem até vídeos aí que eu curti, muito engraçado, eu vi que havia por todos os grupos. Para o que o pastor vai fazer com a ovelha depois da pandemia? Muito engraçado o vídeo que eu vi. Um cara lá puxando, José, uma ovelhinha pela orelha, arrastando que ela não queria mais voltar. Acostumou a não ir mais para a igreja depois da pandemia. Na verdade, irmão, isso não existe com um crente verdadeiro, com o servo de Deus, com aquele que, para servir a Deus, independe das circunstâncias. Isso não acontece. Estamos dizendo em Atos que a igreja ela cresceu poderosamente em meio a grandes dificuldades. Então não é a pandemia que vai fazer com que a igreja pare. Porque agora não tem mais tempo, ninguém tem mais o que fazer. Tem, meus amados irmãos, temos muito. Nada nos impediu de continuar lendo a Bíblia, nada nos impediu de continuar orando, nada nos impediu de continuar evangelizando na sua casa, seus amigos pelas redes sociais, nada nos impediu de continuar cultuando a Deus, nada disso nos impediu. Então, muitas vezes nós ficamos colocando questões de que não faz mais sentido continuar porque o templo está fechado. Não é verdade. Outro dia eu estava até falando com um colega pastor que Deus tem protegido tanto a igreja e nós não temos percebido isso. Imagina, irmão, se os governos permitem a igreja continuar aberta, como é o desejo de todo crente. O mercado abrindo e as pessoas sendo infectadas lá, não tem problema nenhum. Vão dizer que foi por causa de que permitiram voltar aí à vida normal. Lá no salão de beleza, o camarada está trabalhando e alguém for infectado, não tem problema nenhum. Lá no sistema de saúde, nos postos de saúde, se o cara for infectado lá no hospital, não vai ter problema nenhum. Simplesmente vão dizer que, olha, tá vendo? Era para ter continuado em casa. Ninguém vai matar o médico por causa disso, ninguém vai nada. Porque a praça está lotada de gente. Se o pessoal está infectado na praça, não tem problema nenhum para o mundo. Mas a partir do momento que a igreja começa a aparecer focos, olha, ninguém foi infectado, mas tem alguém que na igreja foi infectado agora. Não tinha ninguém, mas foi só contar, tem 2, 3 infectados. O mundo
inteiro vai cair em cima da igreja. Está vendo o que os crentes estão fazendo? Estão propagando a doença. A igreja é um foco de disseminação da pandemia. Irmãos, nós não queremos que a igreja seja aquela pela qual o mundo ou a cidade vai focar como a fonte do problema. Não. E a pergunta que eu faço é: você já se sentiu responsável pela morte de alguém? Você já se sentiu responsável sabendo que alguém perdeu a vida e você é responsável por essa vida? Então existem muitas coisas que estão além dos nossos desejos e vontades. Deus tem protegido a igreja, irmãos, absolutamente. De repente está com as portas fechadas até agora, é Deus protegendo o seu povo. Aqui em Có nós tivemos nenhum membro com caso de Covid. Nenhum. Mas vamos abrir daqui a pouco. E quando começar a aparecer os casos, quem será o responsável? Precisamos ter cautela em tudo que vamos fazer, para que possamos oferecer ao nosso povo segurança, a integridade física. E a igreja continua trabalhando, a igreja continua avançando. O templo não significa absolutamente nada, é só uma casa com paredes, tijolos e reboco. O valor da igreja está nas pessoas e não no lugar. A igreja primitiva, ela cresceu poderosamente em momentos de grande crise, em momentos de grande devastação para a igreja. Ela cresceu poderosamente. Na verdade, os irmãos foram impedidos até de ir para o templo. Paulo matava os crentes dentro dos templos. Pedro e João, no capítulo 3 de Atos, foram levados aos tribunais, impedidos de falar a palavra, impedidos de cultuar. E eles disseram: nós não nos calaremos. Queremos matar, nos matem. Não nos calaremos. Então não é um problema desse que vai impedir a igreja de trabalhar. O templo é um mero lugar que só faz sentido se a igreja estiver aqui. Se a igreja não está aqui, é só um lugar qualquer. A igreja, ela cresce em meio à grande dificuldade. O terceiro bloco que eu apresento aqui é a partir do capítulo 12. Nós vamos encontrar aqui talvez a pior perseguição que a igreja enfrentou, por Herodes, que tentou extirpar, que tentou aniquilar o cristianismo na face da terra. Mas olha só o que é que diz Atos 12, 24. Me acompanha aí, Atos 12, 24. Começa com uma conjunção. Essa conjunção, ela traz aqui uma ideia de adversidade. Ou melhor, uma ideia adversativa. O contrário daquilo que está posto anteriormente. Começa com uma conjunção que diz assim: entretanto. Se nós voltarmos um pouquinho para o texto anterior, antes da conjunção entretanto, a gente vai saber por quê que o autor usa essa conjunção. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Entretanto o que? Lucas, que foi o autor de Atos. Apesar de Herodes estar tentando aniquilar a igreja, Herodes está caçando a igreja, Herodes está destruindo a igreja, entretanto, Herodes está tentando eliminar a igreja, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Irmão, se você ler esse texto depois em casa, se você já conhece ele, você vai perceber que a igreja foi expulsa de Jerusalém. Os irmãos foram caçados, e para não serem mortos todos, sobrar um crente ali em Jerusalém. Para não sobrar um crente, tiveram que fugir. Porque senão Herodes ia matar todos. E diz a Bíblia que onde eles passavam, eles pregavam o evangelho, eles avançavam e a igreja crescia mais e mais. Sabe, irmãos, olha só. Às vezes, como crentes, nós damos conselhos do diabo para outros crentes. Qual era o lugar mais hostil para a igreja? Qual era o pior lugar que a igreja? O pior lugar que a igreja não deveria ir? Jerusalém. Jerusalém era o lugar mais hostil, mais violento e que respirava ameaça para a igreja. Aí, Jesus Cristo foi morto em Jerusalém. Jesus Cristo foi considerado um criminoso.
Jesus Cristo foi executado brutalmente. Aí ele ressuscita, volta para o céu e diz para os discípulos: voltem para Jerusalém. Olha, esse nosso Jesus foi um camarada, ou é um camarada extremamente louco, alienado, ou é muito sábio. Porque ele aconselhou os discípulos voltar para o lugar mais hostil do planeta, para a cidade mais violenta. É por isso que ele tem dito para os discípulos: vão embora daqui, já me mataram. Eles tentaram, eles fizeram de tudo para destruir vocês, e eles acabaram de me matar. Vão embora de Jerusalém. Mas não foi isso que Jesus Cristo disse para os discípulos. Ele disse para os discípulos: voltem para Jerusalém e fiquem lá. Recordo-me que eu trabalhei em um lugar lá em Xerambi chamado Riacho do Algodão. Trabalhei lá 1 ano e meio. Era um lugar muito perigoso. A estrada que eu passava toda semana, nessa estrada, já tinham matado mototaxistas, tinham amarrado pessoas, queimado transportes. Era um lugar muito hostil. Eu passei 1 ano e meio trabalhando lá. Toda semana minha mãe dizia para mim: meu filho, pelo amor de Deus, você perdeu o juízo. Você vai fazer o que nesse lugar? É perigoso, vão tomar sua moto, vão lhe matar. Você perdeu o juízo, você é um homem casado, você tem responsabilidade, Ricardo. Abandone esse negócio. Um dia eu disse para minha mãe: minha mãe, a senhora quer me ajudar? Está preocupada comigo? Demais, meu filho. Pois ore por mim. Eu digo uma coisa para a senhora: esse é o conselho que Jesus não me daria. Esse conselho Jesus não me daria. Ele não diria para mim: não vá para o Riacho do Algodão. Pelo contrário, eu tenho certeza absoluta que ele diria: volte para o Riacho do Algodão, porque lá tem pessoas que precisam ouvir a minha palavra. Mas esses conselhos do diabo me davam muito crente. Irmão, não vá para o bairro tal não, porque lá é perigoso demais. Pelo amor de Deus, não vá não, porque é perigoso. Irmão, não vá para a cidade tal não, porque é muito hostil lá. Tem ladrões, gente perigosa demais. Nosso Jesus, então, nesses tempos, foi um louco, porque ele aconselhou seus discípulos a voltar para um lugar mais hostil do planeta. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E aqui era uma época de perseguição, onde o Herodes estava caçando a igreja. E a igreja, para não ser completamente aniquilada, teve que sair de Jerusalém. E diz a Bíblia que só permaneceram em Jerusalém 12 crentes. Quem foram esses 12 crentes? Os apóstolos. Fora os apóstolos, ficou mais um pé de crente, de cristão de Jerusalém, por causa da perseguição. Tiveram que ir embora. Somente eles ficaram na cidade. Quero destacar aqui as palavras de ênfase que faziam a igreja crescer. A palavra do Senhor crescia e se multiplicava. O que era que fazia com que a igreja crescia? Crescer, melhor dizendo, a palavra. Irmãos, nessa época de coronavírus, o Covid-19, como igreja, como crentes, o que tem nos movido muitas vezes não é. São os posts que se fazem nos grupos do WhatsApp, o jornal, dos grandes intelectuais do momento. O que está regendo a igreja nesse tempo, em grande escala, eu não sou louco dizer que em sua plenitude, mas em grande escala, não é a palavra do Senhor. Pelo contrário, temos visto os crentes assustados, apavorados, entrando aí em síndrome de pânico com, como é que se diz, o mal do século? Depressão, porque o coronavírus chegou. Irmãos, o que faz a igreja crescer e se fortalecer é a palavra do Senhor. Eu fico triste quando eu entro nos grupos de WhatsApp que eu participo de vários, aqui do estado, de Fortaleza, de outros estados, e o que eu vejo constantemente são postagens de fórmulas, de posts que vão ajudar a igreja. E muitas vezes eu não tenho visto a Bíblia sendo citada como um padrão, como uma forma, como um método que fortalece a igreja. É porque o mercado está cheio de gente, a igreja também tem que estar cheia de gente. É porque a praça está cheia de gente, a igreja também tem que estar cheia de gente. É porque os postos de saúde já estão funcionando, a igreja também tem que funcionar. Irmãos, não é assim que funciona não as coisas. O padrão não é o mercado, o padrão não é a praça pública, o padrão não é o posto de saúde, o padrão não é o prefeito que deu a ordem para voltar aqui. Isso não
é o padrão. E eu tenho visto que muitas vezes, como crentes, nós temos nos moldado a essas fórmulas mágicas, e não que a Bíblia está nos orientando como método a ser seguido. A perseguição e a crise que se abate em qualquer época histórica, não só sobre o mundo, mas sobre a igreja, ela cresce, se fortalece, não por causa da crise, mas por causa da palavra do Senhor. E em tempos de crise, a igreja cresce. Em tempos de crise, a igreja prospera. Nós já vimos 3 blocos de como a igreja ela cresceu poderosamente em épocas de crise. O 4º bloco aqui que eu apresento está no capítulo 16, versículo 5. Você está me acompanhando, Atos 16, 5. Diz assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Que momento histórico é esse aqui? A primeira viagem missionária de Paulo e o concílio de Jerusalém. São os 2 eventos históricos que estão dentro desse 4º bloco em Atos. Diz que a igreja fortalecia na fé e dia a dia aumentava em número. Paulo ele viajou a lugares que a igreja nunca tinha alcançado. Paulo enfrentou perseguição severa. É só ler 2 Coríntios capítulo 12 para você ver o que Paulo enfrentou nessas viagens missionárias. Perseguição, naufrágio, tentativa de aniquilar a sua vida. Paulo enfrentou fome, nudez, perigo em embarcação. Paulo ele foi para sobreviver de um ataque dos soldados romanos, teve que pular de um edifício dentro de um cesto, quase sendo morto ali. Uma época hostil que Paulo enfrentou com a sua equipe. Mas o que é que aparece aqui? A igreja era fortalecida na fé e dia a dia aumentava em números. O Concílio Vaticano foi um problema interno que quase aniquilou a igreja. O primeiro concílio, quando eu falei Concílio Vaticano, vocês estão me acompanhando aqui, me perdoem, não é Concílio Vaticano, é o Concílio de Jerusalém, que a partir dele vieram todos os outros concílios aí promovidos pelo Vaticano. O Concílio de Jerusalém foi para resolver um problema interno da igreja que estava rachando a igreja, estava minando toda a unidade da igreja. Ou seja, os judeus queriam que os gentios ainda vivessem debaixo do jugo da lei, e isso estava rachando a igreja, os crentes estavam à flor da pele. E aí foi convocado pelo pastor Tiago, irmão de Jesus, pastor de Jerusalém, para resolver o problema interno da igreja. Mas o que aconteceu nesse momento problemático da igreja? A igreja se fortaleceu na fé e crescia dia a dia. Então, amados irmãos, o que faz a igreja crescer não é o templo estar com as portas abertas. O que faz a igreja crescer não é tempo de paz. O que faz a igreja se fortalecer não é a ausência de problemas. O que faz a igreja continuar poderosa, firme na fé, não são a ausência de dificuldade. Pelo contrário, o momento que a igreja mais cresceu em toda a história da igreja foi quando a igreja enfrentou grandes crises, grandes problemas. É só olhar para o mundo hoje, o que as igrejas estão fazendo. Eu nunca vi tanta live, eu nunca vi tantos pastores da internet, no YouTube, trazendo conteúdo, discutindo problemas sérios, dificuldades tremendas. Eu nunca vi tanto trabalho como eu tenho visto nessa época. A igreja não acompanha se não quiser. Quando eu falo igreja como um todo. A igreja não acompanha se não quiser. Mas é o que nós temos. Trabalhos a torto e a direito aí sendo feito pelas igrejas. A igreja ela não para, ela se reinventa, ela cria uma forma, uma maneira de continuar a trabalhar. Então a igreja cresce e se fortalece dia a dia. Aqui é o 4º bloco. Nós vamos encontrar aqui esse momento histórico, a igreja enfrentando uma outra grande dificuldade em sua vida orgânica. O 5º bloco e o penúltimo, nós vamos encontrar aqui a 3ª viagem missionária de Paulo, capítulo 19, versículo 20, quando vamos encontrar a mesma expressão. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Olha só a expressão que aparece aqui, prevalecia. Só que a palavra aqui, o prevalecer, o verbo prevalecer, ele é qualificado com um termo modificador, que é poderosamente. Isso modifica o tipo de fortaleza, o tipo de prevalência, melhor dizendo.
Ela prevalecia, mas não era de qualquer jeito, era poderosamente. Aqui é a terceira e a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele decide voltar só para visitar as igrejas que ele havia fundado na primeira viagem missionária. A terceira viagem missionária, Paulo queria não só visitar os irmãos, não só rever o trabalho, mas ir a outros lugares que ainda ele não tinha alcançado. E nesse momento, diz a Bíblia, assim, a ideia é que aqui nós temos uma outra construção para mostrar de que havia um acréscimo, nós temos uma adição. Dessa forma, dessa maneira, desse jeito, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O sexto bloco, para concluir, para mostrar que em tempos de crise a igreja cresce, nós vamos encontrar aqui um outro problema muito sério na vida do apóstolo, que foi a sua primeira prisão. Olha só, Paulo está preso em Roma. Nós temos aqui uma visita de Paulo a Roma, e chegando em Roma, Paulo foi preso. O versículo 30 e 31, no capítulo 28, Paulo está na sua prisão domiciliar. Nós encontramos o seguinte registro: por 2 anos, Paulo já estava preso há 2 anos. Permaneceu Paulo na sua própria casa, ou seja, era uma prisão domiciliar, que é o lugar onde recebia todos que o procuravam. Versículo 31, pregando o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo está preso em Roma, sua primeira prisão. Era uma prisão domiciliar, isso já era bem moderno, né? Hoje nós temos também prisão domiciliar, mas em Roma o sistema judiciário era muito avançado, e já havia esse sistema de prisão na época. Paulo estava preso, e na casa onde Paulo estava preso ficava guardas, vigiando que Paulo não saísse ali da sua residência. Por isso que diz, por 2 anos, para mostrar que Paulo, durante 2 anos, estava preso em sua própria casa. Mas durante esse tempo que Paulo estava preso, diz que ele pregava, ele ensinava com toda intrepidez, sem impedimento. A igreja, ela não para, ela cresce em tempos de crise. E a maior obra missionária que Paulo enfrentou, que Paulo realizou, foi de dentro da prisão. Eu estou fazendo uma exposição de Filipenses nas quartas-feiras. O diácono Mateus tem acompanhado todas as quartas, o diácono Josué, acho que Anderson não tem vindo, Jonas também, enquanto estava aqui, vinha nas quartas-feiras. Então, estava fazendo uma exposição de Filipenses. E naquela carta, já é a segunda prisão de Paulo. Paulo está preso. Ou melhor, é a primeira prisão de Paulo. Essa prisão aqui, Paulo está preso, escrevendo dessa prisão para Filipenses, para a igreja de Filipos. E Paulo, então, ele está mostrando como a igreja de Filipos, de forma encorajada e intrépida, cresceu em meio à grande perseguição e embora o aprisionamento dele. O que eu quero destacar aqui nesse sexto bloco é o seguinte: ensinava e pregava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Vocês que estão me acompanhando, irmão, pela nossa página aqui no Facebook, em casa, se tiverem observado, vocês irão ter a percepção que em todos esses blocos históricos tem uma fonte de poder que faz a igreja crescer. Em todas elas faz referência a essa fonte de poder. O Senhor é a fonte de poder. As circunstâncias não são o meio que faz com que a igreja cresça ou diminua. É o Senhor Jesus Cristo. Então a igreja não parou, a igreja continua avançando, a igreja continua prosperando, a igreja continua alcançando vidas. O templo é um mero lugar. Como eu já falei, só faz sentido se a igreja estiver aqui. Se estiver aqui é apenas uma casa, com tijolos, telha e reboco, e nada mais. O Senhor não mora aqui. Aqui não é a casa de Deus. No Antigo Testamento, a casa de Deus morava era o templo de Salomão. E até quando Jesus veio ainda o era. Mas depois que o templo foi destruído, no ano 70, Deus, ele não mora mais no templo. Onde é que Deus mora agora? Em nosso coração. Nós somos templo do Espírito Santo. Então isso aqui é apenas um mero lugar. E a igreja, ela não deve usar o templo como um método que faz crescer e avançar. A minha fé está fraquinha porque não tem culto mais na igreja. Irmão, me perdoe, mas esse argumento
ele é indigno de um crente. Ah, eu estou fraquinho porque não tem mais culto na igreja. Pelo amor de Deus, como crente que somos, esse argumento é indigno de nós que somos crente. O que faz o crente fortalecer-se é a palavra do Senhor. O que faz o crente continuar a ser fiel é a palavra do Senhor. O que faz o crente ser firme e forte, intrépido e corajoso é a palavra do Senhor. Pelo amor de Deus, não é o tempo. Então, eu tenho visto nas redes sociais esse lamento de que a igreja está fracassando, está enfraquecendo porque está fechado o templo. Pelo amor de Deus, esse argumento é indigno de um crente, é indigno de um servo do Senhor, e esse argumento é um sopro do diabo em nossos ouvidos, porque a fonte de poder não é o templo, é a palavra de Deus. Quero concluir aqui, são exatamente 8 horas, a mensagem de hoje à noite trazendo algumas aplicações. A primeira aplicação que eu trago para as nossas vidas é de que em tempos de crise, o que mantém a igreja forte é o Senhor e não as circunstâncias. Essa é a primeira aplicação. Precisamos viver isso, que a igreja em tempos de crise, ela se mantém forte é no Senhor e não nas circunstâncias. As circunstâncias, elas são voláteis, elas se modificam a todo instante. O Senhor é a fonte permanente da nossa fortaleza. A segunda aplicação que eu trago aqui é que em tempos de crise a igreja tem paz, edifica-se e é confortada no Espírito Santo e não em métodos humanos. Certo? Eu vou repetir aqui. Em tempos de crise a igreja tem paz, edifica-se e é confortada no Espírito Santo e não em métodos humanos. Nós devemos estar tranquilos com o que está acontecendo no mundo e sentindo paz no nosso coração, porque Deus está no controle de tudo. Não porque simplesmente a medicina vai dar um jeitinho, porque a medicina já está às portas de apresentar uma vacina, porque os governos estão criando meios para ajudar o povo. Essa não é a fonte, amados irmãos, da nossa paz, da nossa edificação, do nosso conforto. Não é a fonte. Isso são apenas meios criados para auxiliar, mas não é a fonte que oferece paz, edificação e conforto. Somente o Espírito Santo. A terceira aplicação que eu trago aqui é que em tempos de crise a igreja cresce e se multiplica na palavra do Senhor. A igreja em tempo de crise cresce e se multiplica na palavra do Senhor. Não é no lugar, não é em um local que faz com que a igreja cresça. Em tempo de crise a igreja cresce e se multiplica na palavra do Senhor. Ah, nós estamos deixando de crescer porque o templo está fechado. A fonte não é essa. Ah, a igreja não cresce mais porque já está com 4, 5 meses que o mundo parou, a igreja parou também. Então estamos tão fraquinhos, estamos tão desanimados, tão sem esperança. A fonte de todo o nosso conforto, da igreja estar crescendo e se multiplicando, não é esse lugar, é a palavra de Deus. A quarta aplicação que eu trago aqui para a amada igreja, para nós, é que em tempos de crise a igreja ela se fortalece na fé em Deus. A igreja ela tem como fonte de poder a fé em Deus. Precisamos viver isso. Porque se não for assim, nós vamos pirar, nós vamos enlouquecer, porque todo dia o negócio aumenta. Eu estava vendo o Diácono Mateus, entrei lá no site de Có, vendo a questão, Diácono Josué, do coronavírus. Nossa, irmão Mateus, em questão de 2 meses aí, parece que multiplicou os casos de mortes, de pessoas infectadas, parece que deu um surto de repente. Eu falei, meu Deus, que coisa terrível, isso nos assusta. Mas a igreja ela cresce e se multiplica não nessa fonte, mas na palavra de Deus, na fé em Deus. Quinto e penúltimo, em tempo de crise, a igreja prevalece poderosamente na palavra do Senhor. A igreja prevalece poderosamente na palavra do Senhor. Então o poder da igreja e a prevalência dela deve ser na fonte que a mantém viva, é o Senhor. Devemos viver assim. E a última aplicação é que em tempos de crise a igreja prega e ensina com intrepidez.
A igreja prega e ensina com intrepidez. Irmão Diácono Josué, Diácono Mateus, irmão Jonas, eu tenho acompanhado as redes sociais e tenho visto pastores corajosos fazer críticas de forma adequada, dispor problemas complexos nessa época de crise, à luz das escrituras, através das redes sociais, que de outra forma a gente talvez não tivesse acesso a isso. Por exemplo, a igreja de Icó, eu tenho entrado em contato com colegas, e a igreja de Icó já tem usufruído de benefícios de pastores que de outra forma não seria possível. Tivemos aí vários colegas trazendo uma palavra de conforto à igreja, e nós não estamos pagando nada, Diácono Jonas. É uma profecia. É uma profecia. Como diz os irmãos da Assembleia de Deus, receba. Receba. Que de outra forma não seria possível, certo? Usufruir de tantos colegas, que não seria possível. As mulheres, eu tenho acompanhado as mulheres sextas-feiras, a irmã Débora, mais a irmã Suzy, tem toda sexta-feira convidado esposas de pastores aqui da região, do estado do Ceará, e até de outros estados estão vendo aí a possibilidade de trazer irmãos, que de outra forma não seria possível, irmãos. Que bênção! Que bênção! Maravilha! As que não estão participando estão perdendo. Por que estão perdendo? Porque não estão usufruindo desse benefício. Não é verdade? Assim também como qualquer outro meio. Estamos perdendo. Então, amados irmãos, nesta noite eu quero deixar aqui essa palavra de conforto ao nosso coração. É tempo de crescer, e em momentos de crise é um período em que nós crescemos, nos refazemos e nos reinventamos. E a igreja ela tem feito isso também, ela tem se reinventado, ela tem criado formas de continuar apesar da crise que ela tem enfrentado. Que Deus nos abençoe e nos ajude a continuar trabalhando para a glória dele, até que chegue o momento correto e adequado de voltarmos às atividades no tempo. Mas até lá, a igreja continua trabalhando e vamos trabalhar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por este momento, pela tua presença. Agradecemos pela oportunidade de pregar a tua palavra e trazer conforto ao nosso coração. Muito obrigado, Deus, por nos mostrar que a tua igreja, o período em que ela mais cresceu em toda a história, foi quando ela enfrentou grandes crises. E que neste tempo presente, a tua igreja também, ó Deus, em todo o mundo, possa crescer diante dessa crise que tem devastado o mundo, o nosso país e a nossa cidade. Mais de 23 milhões de casos confirmados até o dia 22 e mais de 800 mil mortes em todo o mundo. Não é um número pouco, ó Deus, mas tudo isso nos permite crescer, nos reinventar e continuar progredindo, prosperando. Nos ajuda desta maneira a avançar para a tua glória em nome de Jesus. Diácono Josué? Então, muito bem, queremos encerrar agradecendo a sua participação, a sua presença conosco. Um forte abraço e até a próximo culto, se Deus assim nos permitir.